Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta Quem é essa família que você adora tudo junto? Você. Eu. A Kátia. A Kátia. O papai e a mamãe Gica. Papai e a mamãe... Eita, mas teve uma pessoa que você esqueceu. Quem? Que você ficou colado o tempo Uma. inteiro. Uma. Eu sou o João, sou o Tavê de Feijão. E hoje eu vou mostrar a grande família do João. A brincadeira é assim, eu falo uma letra pra ele, aí ele tem que desenhar algo que inicia Mas com a agora letra. a gente desenha o que quiser. Isso. Dessa vez. E aí ele vai falar uma letra pra mim, eu tenho que desenhar. A gente faz a ordem da história, ela tem que acontecer de acordo com a ordem que a gente colocar dos desenhos, né? Era uma vez. Dezembro de 2014, eu descubro a gravidez. Não foi uma notícia fácil, na verdade foi muito marcante esse processo. Eu entro num lugar muito funcional do, ok, temos aqui uma vida, agora a gente vai fazer com que isso aconteça. E nós fomos muito maduros nesse lugar. Sabíamos que não era uma relação para se estruturar quanto casamento. Quando a mamãe lê, daí eu fico deitadinha com ela, porque eu descanso um pouco. Comendo meu café da manhã na boa, da lagoa. Daí a mamãe come o café da manhã dela e eu brinco. E daí à tarde eu vou assistir. Desde a pandemia, o início da pandemia, né? Ele tá sem ir para a escola, né? A gente tem optado por mantê-lo em casa até avançar a questão da vacinação. E aí a nossa rotina deu um giro muito grande, né? Porque a princípio ele passava o dia na escola, aí agora ele passa período integral nas duas casas. Quando o João nasce, realmente nasce a mãe. E com o João nasce um projeto para a infância, o Iluminuras, que eu passo a desenvolver aqui em Itajaí, porque eu começo a pensar em infância. Eu começo a olhar para a infância do João e pensar, tá, e agora? E que infância que eu quero pro meu filho? Eu conheci o João quando eu reencontrei o André. Foi aqui em Itajaí, num festival de música. E aí a gente passou já a conviver e eu ficava cuidando do João. Aí um dia eu tô na cozinha e o João chega pra mim e fala: mamãe Gica, me dá uma banana, ou qualquer coisa do gênero. Na hora eu fiquei completamente sem chão. Eu já chorei, porque eu sempre quis ser mãe. Por que você me chama de mamãe palhacinha? Porque você é maluca. Peraí, então se eu sou a mamãe doidinha, maluquinha, você é o menino maluquinho? Você é o menino maluquinho! Não, eu sou um menino espertinho. Espertinho. E o papai é o papai maluquinho. Foi muito também para mim, porque é uma outra fase de desconstrução. Se antes eu estava desconstruindo um lugar em que a mãe não é a única responsável por uma vida, temos a figura paterna que é fundamental, aí vem a Gica. Até que um dia o João chega em casa, tava eu e o Marcelo, e o João fala mamãe Gica. Meu mundo desmoronou, mas eu parei, fiquei calma, eu pensei, o que eu quero é que meu filho seja amado e muito amado. Daí veio um processo todo da gente entender os espaços e perceber que o João, a Gica, é a mãe, tão mãe quanto eu. Eu acho que esse processo foi muitas vezes a escolha dele. Ele foi definindo quem era quem na constituição familiar. O pai, ele sempre soube que o André é o pai, a Vanessa, ele sempre soube que a Vanessa é a mãe. E ele me adotou, né? Como mãe. Agora já faz um tempo que o João me adotou como mãe, então os amigos, os familiares já assimilaram. Tem muita gente que tem curiosidade sobre, mas como é que é isso, né? E além da curiosidade, a gente às vezes enfrenta preconceitos. A Vanessa e eu conversamos muito sobre isso, como isso foi duro para ela no início, mas que hoje ela lida muito bem. E do meu lado tem toda a coisa de ser aceita
como uma figura da família, né? Não pela família, não pelo João, pelo André ou pela própria Vanessa, mas ser aceita pela sociedade. Eu trouxe o livro Como Procurar o Oli, o livro do buraco e o livro do caramujo. Vamos ver esse livro dos buracos. Do caramujo você gosta também? Eu quero do Oli. Tá bom. Primeiro. Com o Covid, eu não vou pra escola por enquanto. Só se for com a mamãe Vanessa na escola dela, mas eu fico de máscara. A gente acaba desenvolvendo algumas atividades para ele, que seriam atividades parecidas com as atividades escolares em casa. Então, a gente começa a fazer algumas brincadeiras com letras, brincadeiras com números, né? Aqui a gente fez uma caça ao tesouro com as letras do alfabeto, então escrevi todo o alfabeto para ele. E aí fui mostrando o som de cada letra, e aí ele tinha que buscar palavras que pareciam com aquele som. Pipoca. Pipoca! Muito bem. Então, meu filho mais velho foi uma criação solo. E ele nasceu quando eu estava em faculdade ainda e tal. Eu tinha 21 anos. Então a relação de educação sempre foi bastante tensa, né? Porque a gente tinha tanta coisa, tanta dificuldade, tantas limitações, que foi complicado ter uma criança, né? E eu percebo que, por exemplo, muitas das questões que apareciam lá, hoje aparecem com o João. Só que, claro, ter um filho com 50 anos é diferente, né? Então o João trouxe a serenidade no processo de educação. É muito legal cozinhar com ele. Eu faço um trabalho bem facinho. Nós temos na família uma tendência a não comer carne, e nós temos um pequeno que gosta de carne. Sou um pouco carnívoro e ao mesmo tempo onívoro. Porque eu tô experimentando umas coisas, umas comidas novas, que daí eu vou gostando. Daí agora O que você está experimentando? Nós temos uma tabela que ele desenhou, vários legumes, em que ele tem que experimentar esses legumes. Como a ervilha, por exemplo. Que eu vou experimentar hoje. Aí ele desenhou a ervilha e aí a gente tem que experimentar quantas vezes? Cada comida, vegetal, ou alguma coisa que seja de carne, eu acho, eu tenho que experimentar 10 vezes. Se não gostar, daí eu tenho que experimentar mais 10 vezes. A gente vai brincando com ele e vai incentivando ele a participar, né? Então não tem assim a tarefa que essa tarefa é do João. Mas assim, tudo que tem a ver com ele, os brinquedos dele... Esse eu não tenho escolha. Isso não Quando tem... eu os meus brinquedos bagunçados e tá meu quarto bagunçado, daí sou eu que arrumo, querendo ou não. Mas se for só se os papais e a mamãe pedirem, daí eu posso fazer ou não. Isso. O que a gente explica pra ele é como a gente organiza a rotina dele. Isso a gente tem que de vez em quando contar pra ele, olha, tudo que a gente combina contigo aqui, a gente já combinou com a mamãe Vanessa. A gente tem um grupo entre nós três, né? Vanessa, eu e o André também. E ali a gente toma decisões bem da rotina do João mesmo. Eu acho que a grande questão nossa é porque a guarda é bem compartilhada mesmo nesse lugar, né? O João não fica, por exemplo, 15 dias comigo e 15 dias com eles. Não, a gente divide isso durante a semana, né? Sim. Então a gente tem o WhatsApp ali, esse facilitador. E a gente usa também esse grupo para manter contato com o João quando, por acaso, ele vai ficar um feriadão numa casa ou em outra, né? Você quer ter 2 pais. Agora tu somou 2 Agora ele tá adotando mais um pai e mais uma mãe, que é a madrinha e o padrinho. Eu comecei a namorar com a mãe dele. Nós namoramos por 2 anos. Moramos juntos o último ano. Ele pequenininho, com 1 ano e meio, praticamente não falava nada. A gente foi assistir uma peça de teatro juntos. E eu tava com ele no local de apresentação. E ele ainda não se afastava muito dela, mas ele pegou na minha mão. E eu fui brincando com ele. E tinha uma escadaria. Aí a gente foi devagarzinho pra ele descer. Tu lembra disso? Tu não vai lembrar. Pra descer um degrau. Ele desceu esse degrau e ele festejou muito. Ele fez uma festa muito grande porque desceu um degrau. Eu achei isso bonito, aí vamos descer o segundo. Ele desceu tudo e subiu de novo e fez festa em cada degrau. Quando terminou meu namoro pra Vanessa, o namoro terminou pelas razões que terminou. Eu me vi com esse... Vocês terminaram? Boa pergunta. Porque a gente era muito amigo só.
Não tava com vontade de namorar. Eu pensei, meu Deus, mas eu vou perder a convivência, porque eu tinha convivência, eu morava com ele, né? Por um momento eu fiquei meio desesperado, assim. Que eu não queria perder o João na minha vida. Mas eu não perdi, eu continuei... Porque nos dias ele virou a minha babá. É. Como foi que a gente se conheceu? Fala você. Eu esqueci. Tu era muito pequenininho. Eu cheguei em Itajaí, faz 3 anos que eu cheguei em Itajaí. Meu Deus, E eu conheci a tua mãe Gica e o teu pai André. E aí a gente trabalha juntos na setorial de literatura, né? E a gente mora pertinho também um do outro. Ele disse assim, ó, se o Mai é meu padrinho, tu podia ser minha padrinha. Já que eu não tenho foi? padrinha, né? É. Uhum. Aí a gente disse, não é padrinha, é madrinha. Ele vai lá em casa, eu faço bolo pra ele, que ele gosta de bolo de chocolate. Eu adoro isso. Diz pra eles que eu sou a melhor boleira de chocolate. Você que diz a melhor cozinheira de bolo de chocolate. Dá a essa criança segurança para que ela seja um adulto seguro e que não seja um adulto que futuramente vá julgar aquele que lhe é diferente. E isso é uma conquista inacreditável. A nossa maior conquista é a harmonia. E o desafio maior, eu diria que é lidar com a sociedade intolerante, com essa diferente família. Ainda é muito doloroso para mim, por exemplo, ter que ouvir falas de preconceito, né, pela forma como nós escolhemos formar a nossa família, né? É até difícil para mim, tá? Quando eu vou falar para as pessoas, não, o João tem 2 mães, e as pessoas vão falando, me forçando num lugar, não é 2 mães, ela é a madrasta, não, é a mãe. Era uma vez uma galinha que colocava ovos em forma diferente. Circulares, triangulares, quadrados. Mas um dia elas soltou um ovo oval, só que da cor azul. Daí uma das galinhas falou: primeiro dá uma de geometria, agora dá uma de artista. Tem ambientes em que ele se sente mais confortável, né? Lugares e situações que ele se sente mais confortável. E aí se torna, claro, um ritual, um hábito. É uma construção de memória, assim, né? Ele responde a vocês, olha, o banho é um lugar para brincar, né? Porque é um lugar que ele brinca, ele fica longo tempo naquele banho. O João, depois que ele jantou, a gente geralmente vem aqui no banheiro, eu escovo os dentinhos dele, né, João? Uhum. Aí o João faz xixi e depois a gente vai pro quarto. Às vezes o papai conta uma história pra ele, muito divertida, muito maluca, né? É claro. E hoje pode ter? Sim, baixa super quentinho. Boa noite. Não esquece da história. Tá bom. Qual é a história que você quer mesmo? Sobre um cachorro. Sobre um cachorro. Deixa eu pensar. Ah, eu acho que eu conheci um cachorro uma vez. O nome dele, sabe como é que era? Dingo. Não? É. Tá, boa noite. Se precisar, é só chamar. Se tu precisar, é só chamar. Tenha sonhos felizes, tá? Obrigada. Te amo. Até mais. Boa noite.